Minha querida irmã, sou a filha de um príncipe que governava uma pequena cidade-estado na Grécia. Minha mãe era também de sangue real. Meus pais não tinham filhos, eles eram idólatras. Continuamente ofereciam sacrifícios e orações a seus falsos deuses. Um doutor proveniente de Roma, chamado Públio, vivia no palácio a serviço de meu pai. Este doutor professava o cristianismo. Vendo então a aflição de meus pais, pelo impulso do Espírito Santo, ele falou-lhes de Jesus Cristo e prometeu rezar por eles se eles consentissem em receber o batismo. A graça que acompanhava suas palavras iluminou-lhes a razão e triunfou sobre suas vontades. Eles tornaram-se cristãos e obtiveram a tão desejada felicidade que Públio lhes havia assegurado, como recompensa de sua conversão. No momento de meu nascimento, eles me deram o nome de Lumena, uma alusão à luz da fé, da qual eu tinha sido, como de fato era o fruto. No dia de meu batismo, eles chamaram-me Filomena, ou amiga da luz, porque naquele dia eu nascera para a fé. A afeição que meus pais tinham por mim era tanta que eles me tinham sempre consigo. Foi por conta disto que eles me levaram a Roma, numa viagem que meu pai foi obrigado a fazer por ocasião de uma guerra injusta, com a qual ele foi ameaçado pelo arrogante imperador Diocleciano. Eu tinha então 13 anos. Em nossa chegada à capital, nós nos conduzimos ao palácio do imperador e fomos recebidos numa audiência. Tão logo Diocleciano me viu, seus olhos fixaram-se sobre mim. Ele aparentava estar perturbado a este respeito. Durante todo o tempo em que meu pai estava a falar com os sentimentos animados, tudo o que pudesse servir para sua defesa. Tão logo meu pai cessou de falar, o imperador desejou-lhe que não mais ficasse preocupado, que banisse todo o medo, que pensasse apenas em viver em felicidade. Estas foram as palavras do imperador. Eu colocarei à sua disposição toda a força do império. Eu peço apenas uma coisa, que é a mão de sua filha. Meu pai, ofuscado com uma honra que lhe era distante de ser esperada, livre e instantaneamente aderiu à proposta do imperador. Quando retornamos à nossa própria morada, papai e mamãe fizeram de tudo o que podiam para induzir-me a sucumbir às vontades de Diocleciano e deles mesmos. Eu chorei. Vocês desejariam que, pelo amor de um homem, eu devesse quebrar a promessa que eu fiz a Jesus Cristo? Minha virgindade pertence a Ele. Eu não mais posso dela dispor. Meu pai respondeu: mas você era tão jovem para ter formado tal compromisso. Ele juntou as mais terríveis ameaças à ordem que havia me dado de aceitar a mão de Diocleciano. A graça de meu Deus me tornou invencível, e meu pai, não sendo capaz de dissuadir o imperador, de forma a se liberar da promessa que fizera, foi obrigado por Diocleciano a trazer-me à presença do imperador. Eu tive que resistir por algum tempo diante da fúria de meu pai. Minha mãe, unindo seus esforços aos dele, se colocou no dever de fazer qualquer coisa de forma a conquistar minha determinação. Carinhos, ameaças, tudo foi empregado de forma a reduzir-me à submissão. Ao final, cheguei a vê-los ambos caírem aos meus joelhos e dizer-me com lágrimas em seus olhos: minha criança,
Tenha piedade de seu pai, sua mãe, seu país, nossas pessoas. Não, não, eu lhes respondi. Minha virgindade, que eu consagrei a Deus, veio antes de tudo, antes de vocês, antes de meu país. Meu reino é o céu. Minhas palavras mergulharam-nos em desespero, e eles me trouxeram diante do imperador, que de sua parte fez de tudo para me vencer. Contudo, suas promessas, suas seduções, suas ameaças foram igualmente inúteis. Ele então foi tomado por uma súbita ira e influenciado pelo demônio. Lançou-me numa das prisões do palácio, onde ele me manteve aprisionada com correntes. Pensando que a dor e a vergonha iriam enfraquecer a coragem com que meu divino esposo me inspirou, ele vinha me ver todo dia. Depois de vários dias, o imperador despachou uma ordem para que minhas correntes fossem afrouxadas, pois que eu pudesse tomar uma pequena porção de água e pão. Ele renovou seus ataques, alguns dos quais teriam sido fatais à pureza, não fosse pela graça de Deus. As derrotas que ele sempre experimentava eram também prelúdio de novas torturas para mim. A oração me sustentava. Eu não cessava de me recordar a Jesus e a sua mais pura mãe. Meu cárcere havia já durado 37 dias, quando no meio de uma luz celestial eu vi Maria segurando o Divino Filho em seus braços. Ela me disse: minha filha, mais 3 dias de prisão e depois de 40 dias você deixará este estado de dor. Notícias tão felizes fizeram que meu coração pulasse de alegria. Mas como a rainha dos anjos acrescentou que eu devesse sair de minha prisão para sustentar, em tormentos amedrontadores, um combate muito mais terrível que aqueles precedentes, caí instantaneamente de alegria para a mais cruel angústia. Pensei que isto iria me matar. Tenha coragem, minha criança. Maria então me disse: não está você ciente do predileto amor que eu guardo por você? O nome que você recebeu no batismo é a sua segurança, pela sua semelhança ao nome de meu filho e ao meu. Você se chama Lumena, como seu esposo é chamado por luz, estrela, sol, como eu mesma sou chamada por aurora, estrela, a lua no esplendor de seu brilho e sol. Não tenha medo, eu te ajudarei. No momento do combate, a graça virá emprestar-lhe a sua força, e seu anjo, que também foi meu, Gabriel, cujo nome expressa fortaleza, virá em teu auxílio. Eu recomendarei você especialmente ao seu cuidado, como a bem-amada de meus filhinhos. Estas palavras da Rainha das Virgens deu-me coragem novamente, e a visão desapareceu, deixando minha prisão repleta de um perfume celestial. Experimentei uma alegria fora deste mundo, algo indefinível. Aquilo para o qual a Rainha dos Anjos me preparou foi logo experimentado. Diocleciano, desesperado em dobrar-me, decidiu por um castigo público que ofendesse minha virtude. Ele me condenou a ser despida e açoitada como o esposo que eu preferia a ele. Estas foram suas horripilantes palavras. Dado que ela não está envergonhada de preferir a um imperador como eu, um malfeitor condenado a uma morte infame pela sua própria gente, ela merece que minha justiça a trate como ele foi tratado. Os guardas da prisão hesitaram em despir-me inteiramente, mas eles me ataram a uma coluna na presença de um grande homem da corte.
Chicotearam-me com violência até que eu estivesse banhada em sangue. Meu corpo inteiro parecia uma única ferida aberta, mas eu não sucumbi. O tirano arrastou-me de volta ao cárcere, aguardando que eu morresse. Eu esperava juntar-me a meu divino esposo. 2 anjos, resplandecentes de luz, apareceram a mim na escuridão. Eles vertiam um confortante bálsamo em minhas feridas, garantindo-me um vigor que eu não possuía antes da tortura. Quando o imperador foi informado da mudança que se operou em mim, ele me fez conduzida para diante de si. Ele me viu estupefato e tentou me persuadir de que eu devesse minha cura e vigor renovado a Júpiter, um outro deus, que ele, o imperador, vinha enviado a mim. Ele tentou me impressionar com sua crença de que Júpiter me desejava para ser a imperatriz de Roma, juntando a estas palavras sedutoras promessas de grandes honrarias, incluindo as mais bajuladoras palavras. Diocleciano tentou acariciar-me. Amigavelmente, ele tentou completar o trabalho do inferno que ele havia iniciado. O Divino Espírito, a quem eu sou devedora pela constância em preservar minha pureza, parecia encher-me com luz e conhecimento. A nenhuma das provas que lhes dei a respeito da solidez de nossa fé, nem Diocleciano, nem seus cortesões puderam encontrar qualquer resposta. Então, sua insanidade foi renovada, ordenando a um guarda prender uma âncora em volta de meu pescoço e enterrar-me nas águas do rio Tibre. A ordem foi executada. Fui lançada dentro da água, mas Deus enviou-me 2 anjos que desamarraram a âncora. Ela caiu na lama do rio, onde sem dúvida ainda permanece até o tempo presente. Os anjos me transportaram gentilmente à vista da multidão até o leito do rio. Voltei ilesa depois de ter sido imersa juntamente com a pesada âncora. Este milagre felizmente produziu efeitos sobre um grande número dos espectadores, e eles foram convertidos à fé, mas Diocleciano atribuiu minha preservação a uma mágica secreta. Então, o imperador fez com que eu fosse arrastada pelas ruas de Roma e que fosse alvejada por uma saraivada de flechas. Meu sangue verteu, mas eu não desanimei. Diocleciano pensou que eu estava morrendo e ordenou aos guardas que me conduzissem de volta ao cárcere. Novamente ali, o céu me honrou com mais um novo favor naquele lugar. Caí num doce sono e encontrei-me perfeitamente curada quando acordei. Diocleciano ficou sabendo disto e gritou com veemência: "Bem, então, deixemo-la sem transpassada com flechas pontiagudas, uma segunda vez, e deixemo-la morrer durante a tortura." Novamente, os arqueiros curvaram seus arcos, eles acumularam toda a sua força, mas as flechas recusaram-se a seguir suas intenções. O imperador estava presente. Transtornado, ele me chamou de bruxa e, pensando que a ação do fogo pudesse destruir o encanto, ordenou que as flechas fossem tornadas incandescentes numa fornalha e apontados para o meu coração. Foi obedecido, mas estas flechas, depois de terem percorrido uma parte da distância devida para me atingir, tomaram uma direção contrária e retornaram para atingir aqueles quais elas haviam sido arremessadas. 6 dos arqueiros foram mortos por elas. Muitos deles renunciaram ao paganismo,
e o povo começou a render testemunho público ao poder de Deus que me protegera. Estes murmúrios e aclamações enfureceram o tirano. Ele determinou que apressassem minha morte, ordenando que eu fosse decapitada. Minha alma alçou voo em direção de meu celestial esposo, que me colocou com a coroa da virgindade e a palma do martírio, num lugar distinto entre os eleitos. O dia que foi tão feliz para mim e me viu entrar na glória numa sexta-feira, a honra de minha morte, foi a mesma hora que viu meu divino mestre expiar, às 3 horas da tarde.